Olá Paraíba, está começando mais uma edição do programa Bastidores da Política na TV, direto do Cassino da Lagoa. Aqui, a conversa é diferente. E o nosso convidado de hoje é bacharel em Direito, neto de Antônio Paulino, filho do ex-governador Roberto Paulino e da ex-prefeita de Guarabira, Fátima Paulino. Com uma descendência dessa, dificilmente ele não seguiria também o caminho da política. Eu estou falando de Roberto Ranieri de Aquino Paulino. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Cícero. Obrigado pelo convite. Cumprimentar os Bastidores da Política, esse site importante que está inovando, com participações importantes, entrevistas e levantando problemas, discutindo os problemas e as soluções do estado da Paraíba, do Brasil. Então, me sinto muito à vontade de estar aqui, especialmente num ambiente como esse, histórico, que é o Cassino da Lagoa. Acho que vocês prestam também esse grande serviço, à história, do estado da Paraíba, onde muitos até que vivem distantes da Paraíba ou de João Pessoa mesmo, que está aqui na Paraíba, que não conhece o Cassino da Lagoa, a oportunidade de ter uma ideia. Essa reforma aqui da Lagoa ficou tão boa, mas precisa aqui inclusive melhorar o acesso ao restaurante Cassino da Lagoa, a oportunidade que a gente tem também para fazer esse apelo ao prefeito. O prefeito almoçava aqui várias vezes durante as obras e convidar para ele voltar aqui para apresentar uma solução a esse equipamento turístico tão importante e que é símbolo da cidade de João Pessoa. Tem quase 90 anos de história, o Cassino da Lagoa. Outras autoridades políticas do passado já vieram para cá fazer suas refeições, apreciar esse local maravilhoso. Então, vamos lá. Deputado, como que é ser filho de pessoas importantes? Olha, Cícero, eu sempre digo que o homem ele é produto do meio e do contexto histórico que ele está inserido. Então, naturalmente, o meio que eu sempre vivi foi o meio da política. Não houve uma doutrinação ou uma orientação por parte dos meus pais e do meu avô para eu ser político. Porque se fosse meramente a questão da hereditariedade, quem teria sido os políticos seriam os meus irmãos mais velhos do que eu. Sou caçula de 3 filhos, tem Roberta, minha irmã, Diógenes vem eu. Então, se a questão fosse essa, se fosse como na monarquia, que o filho varão é quem tem que assumir o legado da coroa, acho que a questão não é apenas essa, não é meramente ser da família ou não. Por mais paixão pela política também envolve, a partir de que idade você já começou a Desde sempre. Desde sempre, e eu vou te dizer, eu tenho 3 filhos, 2 filhas gêmeas, as Marias, e tenho um bebezinho de 1 ano e 4 meses. E eu estimulo para que eles se posicionem politicamente onde quer que estejam. Não que sejam partidários, não que se filiem a um partido, não é que vá pedir voto para mim, mas que tenha opinião dentro da sua sala de aula, dentro dos movimentos da igreja que elas trabalham, para que tenha opinião. E isso é fazer política, porque às vezes a gente acha que fazer política é só estar afiliado a um partido político e ter um mandato. Não. Nós estamos tratando aqui de algo muito mais amplo, e eu vejo a política como algo mais amplo, como uma ação inclusive transformadora. E uma coisa interessante que o senhor acabou de falar é a preparação do futuro do país. A gente precisa politizar as crianças, desde cedo, politizar no sentido de que ensinando a elas... De ter massa crítica, sabe? De ter opinião. É importante isso. Eu tenho o maior orgulho da minha família, do meu avô. Eu acho que meu avô teve uma posição de destaque na minha criação. Eu sou afilhado dele, andava muito com ele. Ele era uma pessoa muito sedutora. Meu avô ficou paralítico aos 39 anos de idade. E na época ainda era um lutador, e construiu um grande patrimônio a partir, inclusive... Não vou dizer que foi isso, mas foi a partir desse momento. Coincidiu de que uma vez ele paralítico especialmente com questão de exportação, nós chegamos a exportar para mais de 80 países. Hoje, nesse mundo globalizado, de internet, isso é uma coisa até que é mais fácil de acontecer, mas isso há 40, a 50 anos atrás, o nosso produto era o sisal entrou em declínio e isso, naturalmente, nos afetou e afetou toda uma região. Mas eu tenho o maior orgulho da minha origem guarabirense de ter vivido e ter sido criado na cidade de Guarabira, pela minha família, tanto pela prefeita Fátima, pelo governador Roberto Paulino, mas certa vez eu estava indo para Guarabira, aí um programa de televisão, até um programa de rádio muito famoso,
E o jornalista falando, não, porque essas oligarquias, aí citou Guarabira, família Paulino, e eu liguei. Disse, olha, eu não nego a minha origem, não. Agora, a questão não é ser oligarquia ou não, é se tem comportamento oligárquico ou não. E eu não me sinto inserido em comportamento oligárquico. Pelo contrário, eu estou fora da curva. Eu dizia agora há pouco nos bastidores a você que são poucos os paraibanos que nunca votou nem em Cássio, nem nunca votou em Ricardo. Talvez aqui nos bastidores ou no restaurante, a gente não consiga encontrar nenhum. Na Assembleia eu sou o único. Se isso me torna melhor ou pior, não é o mérito. Me torna diferente e não é comportamento oligárquico. Porque comportamento oligárquico é para manter a estrutura familiar, para manter o emprego do pai, da mãe, do deputado. O governo Ricardo é uma prova disso. Eu ia seguir um roteiro aqui de perguntas, mas vou mudar completamente. Eu vou até esquecer aqui o roteiro. Esse já tocou no assunto da política, seu posicionamento na Assembleia Legislativa. E você sabe comigo assim, pode perguntar tudo. Não, o que eu não souber, eu vou dizer que não sei. Pronto. Mas eu não tenho constrangimento em nenhum tipo de pergunta. Já gostei de cara, né, desse posicionamento. Eu acho que é assim que todos têm que agir. Deputado, o que é esse posicionamento que o senhor tem na Assembleia, vamos dizer assim, de neutralidade, não puxar nem tanto para A nem para B, com suas posições claras, isso lhe prejudica de alguma maneira? Olha, eu não vou dizer que seria uma neutralidade, né? Eu faço oposição, estou no meu terceiro mandato de deputado estadual, só fui governo quando Zé Maranhão assumiu o governo, aquele 1 ano e 10 meses, e a minha vida toda parlamentar foi em oposição. Então não existe neutralidade, eu tenho oposição. Agora, nessa dicotomia, né, desses dois grupos políticos, porque na verdade eles são tão instáveis e inconstantes, né, vivem entre tapas e beijos, e o que é que eu constituí para mim, sabe? Tem uma pessoa que eu admiro muito na política, que é Roberto Requião. Às vezes ele toma umas posições mais radicais, mas tem algo que ele me disse certa vez que eu fiquei impactado. Inclusive era um panfleto de campanha dele. Eu sou amigo do filho dele, Requião Filho, e a gente dialogou sobre isso. E era assim, política se faz falando, fazendo e sustentando o que diz. Que avaliação o senhor faz do governo dele? Está concluindo agora aí o segundo mandato, está tentando, lançou João Azevedo para tentar dar continuidade a esse projeto. Que avaliação o senhor faz do governo Ricardo Coutinho? Olha, eu faço uma avaliação, né, que Ricardo acho que tem vários pontos positivos. Eu não tenho dificuldade alguma em reconhecer isso. Mas tem alguns pontos que eu apresento como crítica. Inclusive, esse modelo de fisiologista que existe hoje no governo, isso é nocivo para a política. Se você dissecar o governo Ricardo, vamos ver quem é o secretariado, você vê que boa parte do secretariado ou é o pai, ou é a mãe, ou é a mulher, ou é a filha do deputado que é presidente de partido. Sinceramente, eu acho que a Paraíba exige mais de nós. É importante que as pessoas parem para dissecar, para fazer realmente um checklist de quem são as figuras. Tem uma secretária do governo Ricardo, até ela saiu recentemente, eu fiquei até encabulado, porque ela nem sentava à mesa na sala do marido. O marido que autorizava ela a sentar, o nosso secretário de Estado. Quer dizer, por ser filha, por ser mãe, por ser parente de deputado, né, eu acho que a Paraíba deveria ter evoluído nisso, sabe? E, lamentavelmente, esse é um estilo arcaico de fazer política do fisiologismo que existe no governo federal e que existe no governo estadual. A diferença é que Ricardo se apresenta como alguém que não faz isso e faz, né, de forma, inclusive, que até nega, né, essa estrutura que está mantida. Né? Na política, por exemplo, se a gente pensar que Vasco e Flamengo, o Vasco e Flamengo na Paraíba são aliados dentro do governo. Por exemplo, a Arena, que hoje é Democratas, que era PFL, né, que é Efraim Moraes, era secretário da Casa Civil do governo socialista. O socialismo e o liberalismo, que é representado pela Arena, são antagônicos. É Vasco, é Flamengo. É água e óleo. Mas aqui eles são associados e coligados para, né, garantir uma estrutura partidária que, visivelmente, né, permite o fisiologismo escancarado. Pois é, deputado, o senhor agora está concluindo o seu terceiro mandato, né? 2006, 2010, 2014... e agora para 2018, como é que andam as alianças políticas, a prestação de contas que o senhor tem a fazer à sociedade desses 3 mandatos, o que o senhor conseguiu produzir e que benefícios a sociedade tem do seu trabalho? Olha, eu sempre procurei fazer mandato com interlocução. Por exemplo, aqui quando for ao ar, uma outra pessoa pode fazer um contato comigo. Meu telefone é o 98852-3849. Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter,
E, naturalmente, acontece uma demanda. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa das pessoas com autismo. Essa não era minha bandeira. Eu ia comentar agora. Essa não era minha bandeira de campanha. Não foi plataforma de campanha. Isso foi algo que aconteceu. Foi incidental, inclusive. Eles precisavam de um parlamentar que tivesse equilíbrio, que tivesse coragem para fazer o enfrentamento e tivesse disposição para fazer os encaminhamentos. Bom, fizeram a pesquisa e encontraram o Ranieri Paulino para fazer isso. Estamos lá trabalhando nessa frente, né, e trabalhando de forma, inclusive, muito eficiente, graças ao apoio também dos participantes do Tribunal de Contas do Estado. Nós estamos concluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma frente parlamentar que eu defendo também, que eu presido na Assembleia, né, isso foi algo também que me foi demandado por um surdo-mudo, a partir de um episódio no hospital de trauma. Ele sofreu um acidente de moto e dizia que teve dificuldade na comunicação dentro do hospital, para dizer quando tinha sede, para dizer quando tinha dor, e cobrava um intérprete de Libras dentro dos hospitais públicos, para poder se comunicar. Né? E a partir disso, a partir desse requerimento, que foi surgindo e as pessoas foram me procurando quando se fala em deficiência física, intelectual, sensorial. Hoje na Paraíba, quando se olha para a Assembleia, se pensa logo no deputado Ranieri Paulino. Não vou te dizer que era uma bandeira, uma plataforma de campanha. Me ocorreu, foi uma demanda que aconteceu. Então, o que é que eu tenho buscado fazer um mandato extremamente conectado com as demandas da sociedade? É isso, gente. O programa Bastidores da Política. A nossa missão aqui é trazer uma conversa diferente. E hoje, conversando aqui com o deputado estadual pelo MDB, Ranieri Paulino. Deputado, agora vamos falar um pouco de eleição para governador. Eu, havendo entrevista de diversos políticos que estão lá no campo das oposições, alegando que José Maranhão colocou a candidatura deles, pronto, eu sou o candidato, quem quiser venha comigo, quem não quiser vá para lá. Seria mais ou menos dessa forma. Mais ou menos dessa forma. Eles impôs a candidatura do MDB, a candidatura dele. E muitos dividiram, agora foi para a Lucélia e tal. Que avaliação o senhor faz de toda essa celeuma que criou, né, diante dessa posição do senador Maranhão de ser candidato? Deixa eu só entrar no túnel do tempo um pouquinho aqui, tá? Zé Maranhão, ele não se colocou como candidato. A executiva do partido, à época, lançou o manifesto de candidatura própria e o senador Lira, que na época estava no partido, indicava o nome do senador Maranhão como pré-candidato a governador. Isso foi chancelado pela executiva da época, ainda o ano passado, ou no fim de 2016. Agora, a data eu não me recordo exatamente. Então isso foi chancelado. Na verdade, foi a executiva do partido que candidatou Zé Maranhão. Né? Ora, Maranhão não é homem de recuo, não é homem de aventura. Maranhão não é um aventureiro da política. Né? Uma experiência, então, né, que ele tem. Tudo. Então, uma vez o PMDB indicando o nome dele, ele fez o dever de casa. Diferentemente, inclusive, de outros pré-candidatos, que dizia que era e depois renunciou, depois desistiu de ser candidato. Né? Com todo o respeito que tenho ao prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Ele não se colocou como pré-candidato, depois desistiu, está no direito dele. Luciano Cartacho, da mesma forma. Zé Maranhão não, se colocou como pré-candidato e é candidato. Está lá, trabalhando para isso. Regimentando, inclusive, apoio. Agora, deixa eu te dizer, muitos achavam que a candidatura de Zé Maranhão poderia não empolgar como está empolgando. E até ontem na Assembleia eu achei interessante que eu vi um colega muito mufino. Sabe o que é mufino, né? Sabe o que é do interior? Eu sou do mato, eu sou do sítio. Pois é, um colega até que foi do partido, foi do PMDB, estava tão mufino. Eu sei o que foi que houve, meu amigo. Rapaz, sinceramente, eu tô tão arrependido. Devia ter ficado no PMDB mesmo. Até porque houve uma demandada muito grande, né? Saiu o senador Lira, Trócoli Júnior. Mas esse colega disse que vai trabalhar para coligar com o PMDB. Que quer fazer um reencontro, que pediu, inclusive, para fazer uma reunião dele com o Zé Maranhão. E vou trabalhar nisso, nesse distensionamento, né? Aproveitando, deputado, mas por que houve essa debandada do MDB? Senador, o que foi que houve? Eu não vou entrar no mérito, cada um tem as suas razões. Né? O PMDB elegeu 7 parlamentares, 7 deputados na eleição passada, a saber por ordem de votação. Veneziano, Hugo Mota, Manuel Júnior, os federais. Os estaduais, por ordem de votação. Nabu Vanderlei, Ranieri Paulino, Gervásio Maia, Trócoli Júnior. Desses 7, só eu que fiquei. Não me arrependi, nunca nem pensei em trocar de partido. Como ainda não penso. Não penso. Estou no partido, vou continuar no partido. Podia ter ido todo mundo. Se Zé Maranhão for, eu ainda fico. Eu sou muito amigo do Zé Maranhão. Ele é leal comigo, eu sou com ele. Mas se ele tivesse ido com Lira para outro partido, eu ficaria. Eu construí uma história. Fui presidente da juventude do partido. Sou presidente da Fundação Ulisses Guimarães. Lido do meu partido na Assembleia. Sou da executiva.
né? Ajudei a construir muitas coisas que nós conquistamos. Então, isso aí pode lhe credenciar. Passou as eleições, aí Maranhão não é mais presidente estadual, isso lhe credencia a ser o futuro presidente da legenda aqui no estado? Eu não tinha pensado nisso não, mas eu já está me dando uma ideia, viu? Mas não, eu acho que está bem conduzido com o senador Maranhão. Claro, se ele foi eleito governador, né? O vice é Roberto... O sobrinho dele está chegando agora também, O né? vice-presidente do partido é Roberto Paulino, né? Então estaria também bem representado. Não estamos discutindo isso, sinceramente, né? Eu acho que está muito bem conduzido com o senador Maranhão. Mas a debandada, né, se deu também, talvez por um receio da candidatura de Maranhão não criar a empolgação que está criando. Por isso que tem colegas, né, arrependidos, né, porque a campanha dele, ele está muito bem. Essa desistência de Luciano Cartacho acabou ajudando muito, impulsionando muito a candidatura de Zé Maranhão, né? Nas pesquisas que eu tive acesso, não houve um incremento na candidatura de João Azevedo, né? Lucélio Cartacho ainda é uma interrogação sobre o seu crescimento, né? E Zé Maranhão foi impulsionado por essa desistência. Então, a eleição tem um elemento novo, que é o encurtamento dela, né? Agora serão 45 dias. Se a eleição, as últimas eleições, ela fosse apenas de 45 dias, Zé Maranhão tinha perdido uma eleição, né? Porque ele tem um recall que é muito forte, muito bom, né? Nesse momento, inclusive, de interrogações que vive a classe política, as instituições, eu acho que o nome dele, pela experiência que tem, pela estabilidade que ele traz, né, isso vai ajudar muito na identificação com o eleitorado. Lamento muito, onde hoje existe um preconceito etário, e eu sou contra esse preconceito etário, porque o que define as pessoas terem capacidades ou não, serem de bem ou não, serem honestas ou não é a sua idade, não é a sua cor, não é o seu sexo, é o comportamento. Pronto, deputado, pegando um gancho do que o senhor acabou de mencionar aí, né, o senhor vai disputar o 4º mandato, mas eu ouvi comentários que o senhor pretendia candidatar-se a deputado federal. E Dr. Roberto Paulino, uma figura importante na política do nosso estado, também seria bom, né, ele estar em um dos dois, ou federal ou estadual. Como é que o Dr. Roberto vai se posicionar esse ano e a sua candidatura vai ser realmente para estadual? Olha, eu torço muito para que ele participe das eleições, participe ativamente, como sendo candidato. O que é que nós estamos ainda na expectativa? É nessa montagem da chapa majoritária, né, seja com a participação dele numa chapa majoritária ou até a participação de algum deputado federal que pode estar inserido nela e se abrir um espaço, né? O que é que nos falta? E aí eu não escondo isso, eu gosto de fazer com transparência, responder com transparência. Nos falta a estrutura material, né? Nós não temos as condições materiais para uma disputa de deputado federal, porque tem que ser uma disputa estadualizada. Existe hoje um vácuo na nossa região, existe um vácuo inclusive no Congresso Nacional, com parlamentares com a visão mais progressistas, né, do ponto de vista de avançarmos, né, em várias legislações, mas nós estamos ainda nesse aguardo, né? O meu projeto é um projeto de reeleição, vou tentar o tetra, né, e estou trabalhando nessa direção, né, reagrupando os companheiros, né? Eu sempre estive muito presente nos municípios que eu sou votado, né, e como nas instituições que eu represento, né? A gente tem um mandato muito próximo, né, eu como representante e os representados. Então isso facilita, né, na hora da gente correr trecho para a campanha. Não precisa sair desesperadamente atrás, né, de reencontrar os companheiros, porque esses eu vejo já dentro do nosso cotidiano de forma rotineira. Pois é, deputado, nós vamos mudar um pouquinho agora, vamos pensar no futuro, vamos dar um pulo para frente. 2020, existe um desejo dentro do senhor de querer ser prefeito de Guarabira ou doutora Fátima Paulino será candidata? Como é que... Ô Cícero, claro que eu vou te dizer, não é desejo, eu me projeto nas situações. Isso é algo que eu faço de forma muito constante. Você aí me entrevistando, eu já me projetei me entrevistando, eu estou no seu lugar. A pergunta que eu faria, qual seria a próxima pergunta? Né? Quando eu sentei aqui, me projetei sendo prefeito de Luciano Cartacho, não deixaria o Cassino da Lagoa sem acesso. Né? Me projeto sendo vereador, me projeto sendo garçom. Eu tenho muito essa dinâmica de me colocar no lugar das pessoas. Então, se você perguntar, já passou isso pela sua cabeça? Claro que passou várias vezes. Quando, né, o prefeito de Guarabira toma uma decisão, e aí eu fico me projetando se eu tomaria aquela decisão, né, naquela intensidade, da mesma forma, se eu faria diferente. Né? Então, é um exercício que eu faço, né, constante de me colocar nas posições, de me projetar em outras posições.
Não estou me colocando como candidato. Acho que vamos ter candidatura própria, sim, porque o PMDB de Guarabira é um exemplo, o PMDB do Brasil é um exemplo. Nós nunca nos curvamos, sempre tivemos candidatura própria, sempre apresentamos à sociedade as opções, diferentemente inclusive do PMDB nacional, que foi sempre se agregando a outros projetos. Se agregou ao projeto FHC, depois se agregou ao projeto de Lula e depois se agregou ao projeto de Dilma. Eu particularmente sempre defendi a candidatura própria, em todos os níveis, Daí que eu defendo a candidatura própria para governador aqui na Paraíba. Eu incomodava com essa fala porque muitos companheiros preferem, às vezes, a sombra do governo do que você ir para uma candidatura própria no sol quente. Mas eu prefiro. Eu estou acostumado com a arquibancada sol. Eu vou para a Assembleia de Protetor Solar, de tão arquibancada sol que eu vivo. Então, eu não tenho receio do desafio, não. O desafio para as eleições municipais de Guarabira, se assim houver essa compreensão e indicarem o meu nome, eu não fugirei a essa missão. Mas também não estou me colocando, não estou trabalhando nessa opção. Prefiro que tenha pessoas mais qualificadas, prefiro que tenha pessoas, inclusive, mais qualificadas não só administrativamente, mas também para ganhar a eleição, naturalmente. Então isso só será, de fato, discutido em 2020. Temos esse desafio agora em 2018 para poder vencê-lo e a partir daí tomar as decisões. Pois é, deputado, muitos portais chegaram a publicar, muitas pessoas comentaram também, ficou aquele rame-rame, de uma possibilidade da união da família Paulino com a Toscano lá de Guarabira. Até que ponto isso é verdade? Ou ficou apenas na conversa mesmo, na mente das pessoas que comentaram isso? Na verdade, nunca houve nada em relação a isso. O que é que as pessoas às vezes criam um certo zum, porque eu não tenho nenhum intrigado. Nem na política, nem na vida privada, eu não nego um cumprimento a ninguém. O senhor é amigo de Camila Toscano, né? Eu não sou amigo, a gente não frequenta uma casa do outro, mas a nossa relação é uma relação cordial, respeitosa. Fomos amigos no passado, quando o pai dela era aliado nosso. O pai dela foi do partido, foi meu pai quem apresentou ele cometeu uma ingratidão, é importante que se registre isso. Na campanha mais importante de Roberto Paulino, que foi aquela de governador 2002, nós tínhamos votado em Leia para prefeita de Guarabira em 2000. Em 2002, a resposta que Zenóbio deu foi votar em Cássio Cunha Lima, em vez de votar em alguém que ele conhecia, que fez muito por ele, fez ele na política e que era bom para a nossa região. Então ele pagou com ingratidão. Então, queira ou não, esse histórico tá guardado. Ele foi até me lançou para deputado federal, Zenóbio. Então eu tiro a lição positiva. Se meu principal adversário diz que pode votar comigo para federal, é porque ele aprova o meu estilo de fazer política. Ele aprova o meu mandato. Esse é o lado positivo. Agora, se ele é meu adversário e me lança para deputado federal, na verdade, ele quer meu bem ou não. Então, eu tenho que, na verdade, muito mais levantar as orelhas, do que me vai dizer, Pois é. Sendo muito justo e honesto com as minhas impressões. Não tenho raiva do prefeito, não tenho ódio, não tenho de ninguém. Não tenho dificuldade em dialogar com quem quer que seja o governador Ricardo, que eu tenho respeito ao governador Ricardo. Solicitei uma audiência a ele em 2011, até hoje eu espero essa audiência, nunca deu nem resposta a essa audiência, sobre um fechamento do hospital em Guarabira, mas tenho respeito ao governador, tenho respeito ao prefeito de Guarabira, não tenho dificuldade alguma de relacionamento com ninguém. Gente, conversa franca com o deputado Ranieri Paulino, conversa muito boa. Para finalizar essa nossa conversa, eu vou fazer um bate-bola, certo? Eu vou citar alguns nomes e você fala o que vem à mente acerca desses nomes. Vamos começar com a família, aquela parte mais importante. Roberto e Dona Fátima. Meus exemplos de vida. E meu pai pela dignidade, pela honradez, e minha mãe especialmente pela perseverança. Quem passou por 35 cirurgias, e de forma muito altiva, sempre perseverando. Os médicos até sugeriram para ela amputar a perna. E ela, com muita fé em Deus, perseverou e, de fato, hoje está andando. Rômulo Gouveia. Rômulo deixa um exemplo. Era uma figura singular. Você sabe que eu conversava muito com meu pai e via aquela movimentação de Rômulo e dizia, como é que Rômulo aguenta? E, de fato, não aguentou, Aquele ritmo frenético, onipresente. Ele fica um exemplo de devoção a política no mais fiel significado da palavra. Verdade, pronto, já mudando, continuando aqui o nosso bate-bola, com o deputado Ranieri Paulino, Lula. Um grande presidente,
um grande presidente, uma história de vida a ser contada, mas não está acima, naturalmente, né, dos outros cidadãos. É o meu ponto de vista, reconhecendo todos os benefícios que ele fez pelo Brasil, especialmente pela Paraíba, pelo Nordeste, mas isso não o deixa intocável. Michel Temer. Michel Temer é um estudioso, um professor, precisaria estar melhor acompanhado. Eu acho que não faz um governo ruim, mas está muito mal acompanhado. Muito mal acompanhado. Ali tem a borra da política perto dele, lamentavelmente. Lucélio Cartacho. Interrogação, não tenho opinião formada. Não tenho, assim... A pessoa é educada, mas não tem uma opinião formada realmente. Para mim é uma interrogação. João Azevedo. João Azevedo, gosto dele, pessoalmente. Assim, ele parece passa algo humilde, algo simpático, né? Mas tem um receio dele ser contaminado pelo estilo possessivo, autoritário, né, do governador da Paraíba. Zenóbio Toscano. Um ingrato da política, né? Tenho o maior respeito a ele, não tenho dificuldade, mas Zenóbio, ele é um submarino, era o apelido dele na Assembleia, ele continua sendo submarino. Gente, que conversa boa. Finalizando agora com o deputado Ranieri Paulino. Deputado, primeiro que agradecer por disponibilizar o seu tempo, a agenda corrida, para estar aqui conosco, conversando. Então você que está sempre acompanhando aí o site bastidoresdapoliticapb.com.br, acompanhe essa entrevista exclusiva com o deputado Ranieri Paulino. Obrigado, deputado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Mais informações você vê no site www.bastidoresdapoliticapb.com.br. Esse é o programa Bastidores da Política na TV. Muito obrigado.